Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja com todas vocês, meus amores. Meninas, hoje começaremos o livro de Romanos. Maravilhoso. Não perde, tá bom? Hoje vamos ler o capítulo 1 de Romanos, mas antes eu quero te pedir que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai ser postado aqui durante a semana. Também não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e nos comentários deixar o seu desafio cumprido, ok? Vamos lá para a leitura de hoje, Romanos 1. Acompanhe também na sua Bíblia. É importante que você acompanhe a Bíblia, a leitura também na sua Bíblia, tá bom? Se você tiver um marca-texto, grifa também aqueles capítulos, os versículos que mais falaram com você. Vamos lá para a nossa leitura. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com o poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E você também estão entre os chamados. Olha isso, meninas. E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aleluia. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Cristo Jesus, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações. E peço-lhes que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejam naturalmente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher alguns frutos dentre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, pois, por isso, eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crer primeiro do judeu, depois do grego, porque o evangelho ele é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Portanto, a ira de Deus ela é revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, aos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Misericórdia. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Isso é muito sério, viu, gente? Aqui a palavra fala que Deus entregou aquele povo à imoralidade sexual. Ainda hoje é assim. Amém? Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Todo pecado, meninas, tem consequência. Todo pecado tem consequência. Aqui nesse caso ele estava falando sobre a questão do homossexualismo, da prostituição, né? Das coisas que eram acometidas naquele tempo. E essas impurezas sexuais, mexia tanto com Deus, com o coração do Senhor, né? Deixava o Senhor tão irritado, tão bravo com essa situação, pela dureza do coração do povo que não queria ouvir a voz de Deus. Deus entregou eles a isso, né? E lembrando que eles serão julgados pelas suas obras, tá bom? Então que fique isso aí muito bem claro para vocês. 25. Tocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Misericórdia. Que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Ele está falando aqui da questão do homossexualismo. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou em uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano, malícias, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuem a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Meu Deus, já no primeiro capítulo a gente recebe, né, uma mensagem tão forte como essa. E antes eu quero explicar para você rapidamente quem era Paulo, né? Para vocês entenderem. Paulo, ele era um rabino judeu. Ele pertencia a um grupo conhecido como fariseus. A Bíblia inteira fala sobre fariseus. Odiava pessoas que não gostavam da lei, pessoas que não viviam na lei. Ou seja, Jesus foi para pregar a palavra de Deus, mas da forma correta, né? A lei da forma correta. E nada poderia
E para os fariseus nada poderia sair daquilo que estava escrito, porque se tivesse alguma coisa fora daquilo que eles denominavam certo, para eles não valia nada. Então Paulo, ele pertencia a esse grupo de fariseus. Ele era completamente apaixonado e devoto pela Torá. Para quem não sabe o que é a Torá ela é o livro da lei, a Torá ela é a Bíblia dos judeus, né? Ela é a lei de Moisés, tá bom? E ele também gostava muito das tradições de Israel e por isso ele via Jesus e os seguidores de Jesus como uma grande ameaça. Mas nesse meio termo, ele teve um encontro. E esse encontro foi radical. Sabe com quem? Com Jesus ressuscitado. Aí Jesus vai e envia ele como representante oficial, né? Pro mundo do povo que não era judeu. Esse povo, na Bíblia, nós conhecemos como gentios, ou pode ser também como estrangeiros. Ele começou a usar o seu nome romano, como Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano, contando às pessoas sobre o Rei Jesus ressuscitado e formando seus seguidores nessa nova comunidade chamada de igreja. E Paulo, ele vivia escrevendo as cartas para essas comunidades sobre Jesus Cristo, para ajudá-las a promover a fé delas, né? Então, ele conseguia, através dessas cartas, também responder as perguntas das pessoas, né? As perguntas que elas tinham. E o livro de Romanos, que a gente começou a ler hoje, ele sim é uma carta de Paulo aos romanos. Amém? Então, vocês prestem muita atenção. Esses 16 capítulos vai ser bem forte, porque fala muita coisa. Nós somos aqueles que eram gentis, aqueles que eram estrangeiros. Nós somos aqueles que é o ramo enxertado. Nós somos os ramos enxertados, né? Jesus veio para aqueles que eram deles, mas os deles o rejeitaram e por isso nós passamos a ter acesso a essa graça. Então esse livro, ele conta muita coisa bacana e é muito importante que vocês façam esse estudo, amém? Antes de passar também para a explicação do capítulo, eu quero dizer para você que Paulo, ele era aquele que perseguia os cristãos, tá? Todo aquele que cria em Jesus, ele perseguia e ele matava mesmo, a sangue frio, porque ele não tolerava a questão de pessoas não adorarem mais compulsivamente a Torá, como era antes de Jesus. As pessoas passaram a seguir a Jesus, a verdade da palavra, e aí ele perseguia esse povo e matava mesmo, tá bom? E depois desse encontro que ele teve com Jesus, aonde o Senhor ressuscitado falou com ele, ele mudou, né? Porque ele recebeu um envio e ele aceitou, ou seja, ele viu Jesus ressuscitado. Não tinha como não acreditar. Amém? Então vamos lá. Na explicação do capítulo também de Romanos 1, Paulo, ele começa se apresentando como um apóstolo, né? Designado por Deus para espalhar esse evangelho sobre Jesus. Sobre como ele é o Messias de Israel, né, que ressuscitou dentre os mortos como Filho de Deus, Rei das Nações. E agora Jesus chama toda a humanidade para estar sob o seu domínio de amor. E Paulo, ele diz que as obras do Rei de Jesus, elas são antigas. Ele fala que as obras do Rei Jesus são, antes de mais nada, o poder de Deus para a salvação das pessoas que confiam nele e depois revelam a justiça de Deus a elas e descreve o caráter de Deus, que sempre fez justiça, o que é certo e o que é bom, mas que também ele é fiel e justo para cumprir as promessas dele sobre o teu povo, sobre o povo dele, né? O povo, aquele em que Paulo foi enviado, e também aos judeus. Então, eles, tanto judeus quanto gentios, passaram a ter acesso a essa palavra, e a palavra, ela era pregada para romanos, né? Para pessoas romanas que eram convertidas ao cristianismo,
Assim que Paulo pregava, a pessoa já era convertida. Era muito forte, né, gente? A palavra, Paulo derramava um conhecimento muito forte. Aquele encontro que ele teve com Jesus foi libertador. Você já parou para pensar, quando você tiver verdadeiramente um encontro com o Senhor, se você ainda não teve, como que esse encontro vai te libertar? Como que esse encontro vai tirar você desse cárcere que você vive? Somente um encontro, querido. O Senhor só quer um encontro com você, para Ele mudar completamente a sua mente, o teu pensamento, as suas atitudes, as suas ações. Ele só te pede que você confie nele, no plano de Deus para a tua vida, que é muito maior e muito mais alto do que isso que você está vivendo. Você não pode ficar anestesiada, curtindo apenas a dor de situações que são simples de se resolver para Deus. Na verdade, todas as situações são simples para o Senhor, mas aquilo que para você parece impossível, para o Senhor não é nada, querida. Não é nada. Então você está focando a tua fé, você está focando, desviando, é a palavra certa, a tua fé para o foco errado. Você tem que desviar a tua fé direcionada para Deus. Você tem que direcionar a tua fé para Deus. Porque é dele que vem o poder, é dele que vem a glória, é dele que vem a justiça e o cumprir das promessas. Então não adianta você se virar para outro lugar, ou para outra pessoa, ou para outro tipo de deuses, né? É isso que Deus fala para você. Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama para promover a sua fé. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a você ter nova fé. Então esse livro de Romanos, ele vai te ajudar nisso. Espero de verdade que esse estudo tenha te abençoado nesse dia. É um estudo maravilhoso, amém? A explicação também espero que tenha sido bem clara para vocês. Esse livro é muito importante, eu espero de verdade que vocês aprendam e que vocês compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também aprendam mais da palavra de Deus, amém? Ficamos por aqui, obrigado, encerramos o primeiro capítulo, amanhã tem mais, em nome de Jesus, um beijo da pastora e fiquem com Deus.